Terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você estar aqui meditando o Evangelho todos os dias comigo. E vamos ler o Evangelho que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na sequência do Evangelho de ontem, e ontem nós ouvimos Jesus Cristo falar para aquele jovem rico, para aquele homem rico, que ele estava no bom caminho, porque ele já seguia os mandamentos. Ele já amava a Deus sobre todas as coisas, não tomava seu santo nome em vão, ele não faltava à missa de domingo, claro que ali no tempo de Jesus era guardar o sábado, ele honrava pai e mãe, não matava, não roubava, não pecava contra a castidade, ele não levantava falso testemunho, não cobiçava a mulher do próximo, ele não cobiçava as coisas alheias. Mas Jesus Cristo, que vê aquele rapaz com grande potencial, e diz para ele: mas só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem, segue-me. O jovem percebeu que ele era muito rico, não quis fazer isso e foi embora triste. E ontem nós meditávamos a respeito dessa dinâmica, de que só uma coisa te falta. Para aquele homem foi a riqueza, e para você foi o quê? Foi um tempo, foi um grupo, foi uma amizade? O que te falta para você deixar, para estar com Jesus, algo que você tem que possa te proibir de estar com o Senhor, que é necessário deixar. Então Pedro entra nesta dinâmica, nessa sequência da lógica e diz como nós estamos no Evangelho de hoje. Pedro olha para Jesus e diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pois bem, Senhor, o Senhor disse que era para deixar tudo. Pois é, o Senhor passou lá na beira do mar da Galileia, nós estávamos trabalhando, o Senhor me fez lançar as redes, nós pescamos, em vista disso eu deixei tudo. Senhor, eu deixei meu barco, eu deixei a minha empresa, eu deixei de ganhar dinheiro, Senhor, eu deixei minha esposa, eu deixei a minha cidade, eu deixei a minha segurança financeira, a minha segurança familiar para te seguir. Nós que deixamos tudo e te seguimos. E aí, o que acontece? Então Jesus Cristo olha para eles e diz: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, tudo isso com perseguições e depois a vida futura. Meus amados irmãos e irmãs, de uma forma muito especial, nós padres deixamos tudo isso para seguir Jesus. Nós deixamos pai, mãe, nós não temos esposa, não temos filhos biológicos, mas nós ganhamos tudo isso. Nós ganhamos várias pessoas que cuidam de nós, como pais, mães, nós ganhamos vários filhos espirituais, e é por isso que você me chama de padre. A palavra padre significa pai, e é por isso que nós nos tornamos vossos pais na fé. Nós temos a missão de gerar vocês na fé, esclarecer, educar, salvar, ajudar, e vocês também cumprem muito essa função conosco de pais e mães. Vocês também rezam por nós, vocês também cuidam de nós, e como é importante é esta dinâmica familiar na vida paroquial, onde padre cuida dos filhos e filhos cuida do pai, do padre que é pai. Então isso é muito importante. Mas vamos lá, você que está me ouvindo, você talvez não é padre, talvez você não é irmã consagrada, você tem pai, você tem o seu pai e sua mãe, como todos nós temos, mas você tem um esposo, você tem uma esposa, você tem filhos. Significa que agora você tem que deixar tudo isso embora? Abandonar tudo isso e ir embora? Não, veja, meus irmãos, que o sacramento do matrimônio ele é sagrado. Nós meditamos isso semana passada. Então não é para você abandonar tudo. Mas na medida que você vive o seu matrimônio, você não pode se apegar ao que você vive. Então você tem um marido. Então veja, lembra da pirâmide do amor? Eu acho que ela vai nos ajudar ainda hoje. Nós conversamos isso, salvo engano, na sexta-feira dessa semana passada. Onde
Deus tem que estar no topo do amor do cônjuge, ou seja, os cônjuges se amam, mas além deste amor, os dois precisam mirar o amor de Deus, para depois se amarem e depois amarem os filhos. Então vamos lá. Você que é casado, você vai deixar seu marido, sua esposa? Não. Mas na pirâmide do amor, quem é mais importante para você? Precisa ser Deus. E sendo Deus, precisa ser a sua fidelidade matrimonial, precisa ser o cumprimento da sua promessa de educar os filhos na lei de Deus e na igreja, precisa ser o seu serviço na própria igreja. Então, você ama o seu marido, você ama a sua esposa, mas você não deve se apegar como se eles fossem sua posse. Você deve amar demais o seu marido e sua esposa, os seus filhos, mas eles não são sua posse. Você não manda neles no sentido de sua posse, porque se for necessário abrir mão de certas coisas para servir a Deus, para obedecer a Deus dentro do matrimônio, você precisa fazer. Existem certas coisas que mesmo entre vocês casados, vocês não podem fazer, e talvez o marido ou a esposa propõem, e aí você vai dizer, opa, mas Deus não se agrada disso. Eu espero não precisar explicar um pouco mais minuciosamente isso. Na educação dos filhos, eles querem porque querem fazer tal coisa, mas você sabe que Deus não se agrada do ambiente que ele vai frequentar. Por exemplo, estamos vivendo em tantos lugares as festas de carnaval. A festa em si é problema? Não, mas talvez o ambiente carnaval, por ser ter tantas pessoas com vários tipos de ideia, você pode talvez perceber que seu filho vai para um ambiente um pouco perigoso. Vou colocar aqui a palavra perigosa. Então, em vista disso, mesmo porque está todo mundo indo, porque o fulano está indo, porque a Maria está indo, porque a Zeldinha está indo, porque a fulaninha está indo, você vai deixar seu filho ir se você sabe que aquele ambiente ele é perigoso, e digo, nem todos os ambientes são perigosos, mas se você sabe que aquele ambiente é perigoso, você tem o caso do carnaval, mas pode ser a festinha na casa daquela coleguinha que você sabe que está com problema. Você sabe que o seu filho tem um amiguinho que ele é meio problemático. Você vai deixar isso só para agradar o seu filho? Claro que não. Por quê? Porque primeiro você quer obedecer a Deus. Entende, meu irmão, minha irmã? Então, se você consegue colocar essa dinâmica de, sobretudo, a vontade de Deus, você, mesmo convivendo com seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, seus amigos, sua própria casa, se você consegue ver essa dinâmica do desapego, espero que eu tenha me feito entender para vocês então terão conseguido deixar tudo por Jesus. E aí, no ato de deixar por Jesus, nem todo mundo vai entender. E é por isso que Jesus diz, você vai deixar tudo isso, mas você vai deixar tudo isso e vai ganhar perseguições. Por exemplo, eu destaquei aqui alguns elementos de tipos de perseguições que nós cristãos podemos passar. A primeira delas é a própria rejeição familiar. Ou seja, alguns cristãos enfrentam oposições dentro da própria família ao decidir seguir Jesus Cristo, especialmente talvez onde num lar um é católico e o outro não é. E curiosamente, muitas vezes entre dois católicos, isso é muito preocupante. Segundo tipo de perseguição, pressão social. Em certos ambientes, como escolas, locais de trabalho, o cristão pode ser ridicularizado por seguir a sua fé. Olha que estranho. 3. Discriminação profissional. Há casos em que cristãos são preteridos, são deixados de lado em oportunidades de emprego ou até perdem seus trabalhos por não rejeitarem a sua fé, porque aquela empresa, aquele ambiente familiar não é cristão, e então você é despedido por causa disso. 4, a censura e oposição ideológica. Em algumas sociedades, então a gente está aqui abrangindo agora para outras sociedades, talvez países, em que pregar o evangelho ou defender princípios cristãos pode ser considerado ofensivo. Por exemplo, se eu falo que a igreja casa homem e mulher, nossa, vocês estão sendo retrógradas, vocês estão sendo racistas, vocês estão sendo coisas do tipo. Então, levando a própria censura nas redes sociais, demissões ou até de processos na justiça por defender princípios cristãos. 5, violência física. Agora, veja que graças a Deus aqui nós não temos muito isso, mas em certos países, cristãos enfrentam perseguições severas, incluindo agressões, prisões, até o martírio, cristãos que são degolados, por exemplo. 6, perseguição dentro da própria igreja. Isso é muito preocupante. Alguns cristãos podem ser marginalizados por outros cristãos ao defenderem a verdade bíblica, ao defenderem a radicalidade do evangelho contra práticas distorcidas ou modismos religiosos que vão entrando na cabeça das pessoas.
Mas, meus irmãos, em vista disso tudo, o que nos anima? A sequência do Evangelho. Vocês vão ganhar tudo isso, casa, irmãos, irmãs, pai, filho, vocês vão passar por tudo isso com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. E aqui, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos fixar os nossos olhos no mundo futuro, a vida eterna. É aqui que nós encontramos a esperança, é aqui que nós encontramos a motivação para seguir, para a gente dar o próximo passo. É aqui que nós conseguimos levantar todos os dias, enfrentar todos os problemas, tendo força para continuar a evangelização, tendo garra para passar pelas perseguições, porque nós temos uma esperança. E a esperança não é um otimismo barato, é um dom de Deus. Então hoje é dia de pedir esse dom de Deus. Senhor, derrama sua graça sobre cada um de nós, sobre tantas esposas, maridos que são perseguidos dentro de casa, sobre tantas famílias que são exploradas, são perseguidas por defenderem a fé cristã, sobre tantos países que são perseguidos por defenderem o Evangelho. Senhor, derrama sua graça sobre cada um de nós, a fim de conseguirmos ser fiéis ao que o Senhor está nos pedindo. Amém. Meus queridos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe muito, muito, muito. Hoje é terça-feira, nós não teremos a missa hoje em Baliza, portanto, Baliza, se prepare para amanhã. Amanhã é quarta-feira de cinzas e às 9h30 da manhã nós teremos a Santa Missa na Igreja Matriz. Bom Jardim também nós teremos a Santa Missa na Igreja Matriz às 19 horas com a imposição das cinzas. Venha iniciar este período quaresmal com muita fé, com muito amor e já prepare a sua penitência. Hoje é quarta-feira de cinzas, então nós fazemos abstinência de carne e faça também um jejum, porque nós estamos iniciando o período quaresmal e o período quaresmal serve para nos moldar e dar forças para que nós possamos conseguir abrir o nosso coração à graça de Deus e passar por tudo isso que o Evangelho está nos pedindo. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.